Fala, tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo. Estamos na 26ª semana do Tempo Comum, sábado, e o evangelho de hoje é tirado lá do capítulo 10 de Lucas, nos versículos 17 a 24. E antes da gente poder dar continuidade para mergulhar nesse evangelho tão profundo que revela coisas maravilhosas, sobretudo a respeito de como é que a gente lida com o nosso serviço, aquele serviço que nós prestamos a Deus, eu quero pedir para que você possa curtir esse vídeo agora e também, além de compartilhar, marcar pessoas. Por quê, pessoal? Por quê? Porque quanto mais a gente fizer isso, mais esta palavra é capaz de alcançar as pessoas, beleza? Então, faça isso agora, deixa já o seu comentário, coloca aqui também, né, o que você está achando, coloca aqui também talvez as perguntas que você tenha para que a gente possa também tratar em outros vídeos, beleza? Vamos lá, vamos ler então o evangelho de hoje. Lá no versículo 17 começa assim: os 72 discípulos voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ele lhes disse: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Aqui nós temos, nos versículos 17 e 18, duas informações fundamentais. A primeira é a volta dos 72 discípulos. Lembra? Jesus enviou eles para as cidades, para poder pregar, para poder realizar as curas, fez um discurso para essa comissão, e esse relato durou 2 dias. 2 dias dentro aqui desta nossa semana. Neste agora, já trabalha o retorno. Agora, esse retorno, o texto não especifica quanto tempo durou a missão desses 72. A gente não tem a duração desse tempo, ok? Mas o outro dado que eu quero trabalhar com vocês é justamente o que está no versículo 18. Os discípulos voltam com uma alegria muito grande por conta dos demônios terem se submetido. Aí Jesus diz assim: eu via Satanás cair do céu como relâmpago. Aqui, nesse momento, parece que Jesus está dizendo assim: olha, o que vocês viram é bacana, mas eu vi coisa maior. Eu vi coisa maior do que isso. E aí, aqui é um fato fundamental. Jesus diz aos seus discípulos do versículo 19 assim, vai me acompanhando: eis que vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. O que Jesus está dizendo? Expulsar demônio, realizar esse tipo de manifestação em meu nome, isso aí é simples. Isso aí é simples. Eu vos dei autoridade. Então vocês fazem isso com o meu poder. E aí há um detalhe aqui. Qual é o ponto, pessoal? O versículo 20 é que vai revelar para nós. Contudo, diz Jesus, não vos alegreis porque os espíritos vos submetem. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Aqui é que está o grande detalhe. E é aqui que eu quero que você pare para pensar. Talvez você esteja, não é, prestando um serviço na igreja, cantando, pregando, evangelizando de alguma forma, catequizando, estando na liderança de algum modo. E talvez você veja as manifestações que Deus realiza mediante a tua vida. E você se alegra com isso. E Jesus te diz em primeiro lugar: olha, ótimo, muito bom, mas sempre se lembre, a autoridade fui eu que te dei. A graça fui eu que derramei. E aí, Jesus diz assim: o maior motivo para vocês se alegrarem não é tanto o conjunto de sinais que vocês realizam em meu nome, mas é o tanto que vocês vivem o meu evangelho ao ponto do nome de vocês estarem lá.
O nome de vocês está lá, ou melhor, no livro da vida. Aqui nos lembra um pouco aquele sermão da montanha que Jesus faz no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, quando Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que vive a minha palavra. E Jesus diz que muitos virão no último dia dizendo: curamos em teu nome, pregamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. Ele vai dizer: não vos conheço. Não vos conheço porque vocês não viveram segundo a minha palavra. Olha que ensinamento profundo para a nossa vida. Que ensinamento espetacular para a nossa história. Não adianta apenas servir a Deus e ser um canal na vida das pessoas se a tua vida não for transformada. Quantas pessoas a gente conhece que estão na linha de frente de evangelização e tristemente suas vidas, elas não deixaram ser transformadas pela graça de Deus. Vamos continuar. No versículo 21, Jesus diz assim, o texto diz assim, que naquele momento ele, Jesus, exultou de alegria sobre a ação do Espírito Santo e disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aqui há algo muito profundo. Primeiro, há uma menção de que Jesus louvou a Deus como? Na força do Espírito Santo. Isso aqui nos recorda aquele cântico entoado por Maria, o Magnificat, justamente quando ela está cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz a um louvor a Deus. Que coisa maravilhosa! Agora, o conteúdo desse louvor a Deus é que nos chama bastante atenção. Jesus diz que ele louva ao Pai porque revelou os seus mistérios aos pequenos. O que isso significa? Significa que aqueles aos quais Deus deseja revelar os seus desígnios são aqueles que se colocam como humildes. Aqueles que não querem se exaltar em nome de Deus, em nome de Jesus. Isso é um dado maravilhoso. E aí, pessoal, Jesus, nesse sentido, ele dá uma grande lição para a nossa vida. Será que nós estamos nos exaltando em nome da missão que nós realizamos? Pensa nisso. Quantos se colocam altivos, se colocam orgulhosos quando realizam as obras que são, digamos assim, dadas a nós como missão? Pensa nisso. E aí o texto vai terminar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes a sós. Veja, Jesus está só com os discípulos. Isso não é um ensinamento para a multidão. Isso não é um ensinamento para quem quer seguir Jesus apenas pelas glórias, pelos sinais, pelos prodígios, mas para os seus chegados. E talvez aqui sejam os 72. E o texto diz: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes, mas não viram. Ouvir o que ouvis, mas não ouviram. Que coisa linda esse término da perícope.
Aqui alguns autores dizem que se trata de uma outra perícope já. Mas faz muito sentido ela estar no final de tudo isso. Por que razão? O que Jesus está dizendo? Olha, Jesus está dizendo que os seus enviados viram manifestações de poder, do poder de Deus em nome de Jesus, que absolutamente nenhum outro grande homem da Escritura no Antigo Testamento viu. Ou seja, o fato é que agora, com Jesus entre nós, há a inauguração de um tempo novo, que é um tempo de graça. Um tempo no qual a manifestação de Deus está se dando de modo pleno. Nenhum profeta caminhou ao lado daquele que é a plenitude da revelação, que é Jesus, o Cristo de Deus. Moisés não caminhou ao lado de Jesus. Os profetas Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, Elias não caminharam, não tiveram essa oportunidade de caminhar ao lado de Jesus. Os discípulos tiveram essa oportunidade. E nós? Qual é a oportunidade que nós temos? Veja bem, os profetas e grandes homens de Deus e mulheres de Deus do Antigo Testamento tinham Deus lá em cima. O Pai estava lá, na sua transcendência. Se revelava assim a eles. Quando veio Jesus, o próprio Deus está agora ao lado. Caminhou ao lado de Pedro, caminhou ao lado de João, caminhou ao lado de Tiago, caminhou ao lado dos seus. E nós? Nós, além de termos o Pai lá em cima, nós temos a presença do próprio Deus, Espírito Santo, dentro dos nossos corações. Nenhum profeta experimentou isso de modo tão pleno como nós, nesses tempos de graça, ou melhor, nesse kairós no qual nós estamos vivendo. Pensa nisso. Você está no tempo da graça. Como é que tem sido a sua relação com Deus e a sua relação com o seu ministério? Você tem utilizado o seu serviço a Deus para se engrandecer? Será que você está pensando realmente em ter o seu nome no livro da vida? Pensa nisso. Que Deus te abençoe e continue nos acompanhando. Vamos juntos perseverar e ler a Bíblia todos os dias da nossa vida. Deus abençoe. Estamos juntos. Valeu, galera!